Amor e Ódio, terceira parte, capítulo 8. Alguns meses se passaram, durante os quais Gaston progredira sensivelmente nos conhecimentos fornecidos pelo admirável compêndio que viera da França, o Livro dos Espíritos, assim como nas páginas cintilantes do Evangelho cristão. A comunicação com as almas defuntas se estabelecera quase normalmente, graças à alta compreensão de princípios do Sr. de Derobin, o qual, como não ignoramos, conhecia o assunto desde muito, sendo versado em ciências esotéricas do Oriente. Derobin, Gaston e um guarda do presídio, por nome Manuel Felício, homem simples e humanitário, guianês de nascimento, mas de origem brasileira, reuniam-se durante as tardes cálidas de domingo à beira do mar, suspensos no abismo, e ali, tendo como altar a natureza, elevavam em conjunto suas orações e homenagens mentais à majestade divina, predicavam sobre as sublimes lições do cristianismo e confabulavam respeitosos com os emissários do além que acorriam solícitos, correspondendo à boa vontade com que se empenhavam no cultivo dos dons da alma. O capelão, que havia muito empreendia o delicado mistério da mediunidade por meio das meditações profundas e silenciosas com o céu e da austeridade de costumes, ambas propícias ao fato, com facilidade, viu-se visitado pelas línguas de fogo que assinalam a livre expansão da preciosa especialidade. E assim, emprestando aos habitantes do mundo espiritual o seu aparelho carnal, puderam estes se dirigir aos dois recém-iniciados para lhes falarem das verdades divinas, confortando-os dos dissabores frequentes, orientando-os na senda nova, o que indubitavelmente constituía a legítima caridade cristã. Manuel Felício falou Dessarte com sua própria mãe, reconhecendo-a por particularidades inconfundíveis. O pobre homem, qual se o próprio céu se revelasse em deslumbramentos aos seus olhos de mortal, dera livre curso às lágrimas, sentindo a presença daquela que lhe dera o ser, a qual morta havia tantos anos, em seus braços, agora lhe testemunhava do além-túmulo o seu infinito amor maternal, como a sobrevivência da própria personalidade adentro dos segredos da morte. Por sua vez, Gaston ouvia o pai, dele recebendo conselhos e consolações que o revigoravam no cruciar das provações, bem assim como lições edificantes sobre moral e fraternidade e revelações quanto às condições da existência do além-túmulo, o que era motivo de doces compensações para sua alma duramente contundida pelo sofrimento. Outras personalidades apresentavam-se também, e Gaston e Manuel, nascidos em ambientes diversos, cuja civilização e cultura diferiam tanto entre si, mas agora irmanados pelo vero amor cristão, entusiasmavam-se ante as provas obtidas da realidade dos fenômenos que a complacência celeste lhes concedia. Não obstante, D'Aberville não se resignava à desarmoniosa nuvem que penumbrava os horizontes da sua nova convicção. E Georges, a si mesmo, interrogava apreensivo. Por que não acorre aos meus apelos? Por que não se permite refrigerar meu coração com uma só palavra que me garantisse a sua estima ainda hoje? Oh, morreu magoado comigo, é bem verdade, pois. Em vão, a palavra de seu pai tentava reconfortá-lo, aconselhando paciência. Em vão, o velho sacerdote recordava as cartas de Henriette, repletas de consolador noticiário sobre o amado morto. Não se conformava ele
com a desconcertante realidade, fatigando-se em elucubrações renitentes quanto ao impressionante drama que a ambos enleara, drama que tinha o seu doloroso epílogo naquelas solidões sul-americanas. Certa noite, achava-se Gaston ainda desperto apesar do adiantado da hora. Graças à caridosa intervenção do velho sacerdote, poderia o antigo marquês habitar agora pequena dependência gradeada, isolada do dormitório geral, a qual propiciava melhor repouso como mais serena meditação. O anjo consolador do sono, a quem Deus incumbe de oferecer tréguas às criaturas presas na carne, dissera seus mantos compassivos sob o grande abrigo que tantos desesperos encerrava e levara consigo até as suaves regiões do reconforto espiritual as almas lamentosas dos seus protegidos. Insone, porém, o último d'Aberville dirigia os pensamentos para a pátria distante, lembrando Henriette de quem recebera novas cartas na véspera. Ele a revê mentalmente, saudoso e comovido, tal como há 10 anos, formosa qual a aparição celeste, os cachos louros suavemente perfumados, os longos vestidos de musselinas brancas, senhora ainda e sempre do seu amor, que nem a desgraça conseguira destruir. Oh, voltar à França, rever sua mãe, amenizando com sua ternura as desventuras que a feriram tanto, desposar Henriette, construir um lar, nele viver serena e honestamente, como tanto desejara seu pai, servir a Deus, diante de cuja majestade agora sua alma se prosternava reverente, servindo ao próximo por seu amor, e possuir filhos de Henriette, seres mimosos que lhe chamassem de pai, rever-se na tenra formosura de entezinhos risonhos, de quem seria incansável sustentáculo. Nada disso, porém, seria jamais possível, porque ele já não era nem mesmo um homem, senão mísero precito injustamente banido do seio da pátria. Nas missivas recebidas na véspera, sua mãe e Henriette anunciavam que em vão, durante 10 longos anos, conjugaram esforços e boa vontade ao lado do Sr. Rivel, uma vez que o velho amigo Victor Hugo permanecia no exílio, por ordem do imperador, para que se fizesse a revisão do seu processo. Luís Napoleão, a quem ele tanto servira e que não atendera aos empenhos conseguidos a seu favor quando presidente da República, com maiores razões conservara a atitude de ingrato depois que se nomeara imperador. Flávio Henri, ainda afastado da filha, interviera novamente. Falara ao soberano, destilando como nunca a peçonha da difamação e da intriga. A justiça de todos os climas teme a revisão das próprias decisões, muitas vezes suspeitando da legalidade em que se inspirou a fim de proclamá-las. E o resultado fora que se reconhecera a prudência de conservar no degredo do além-atlântico o suposto terrível conspirador e anarquista, indesejável na França imperial de Napoleão III, que alijara do berço natal até mesmo patriotas como o Sr. Hugo. De súbito teve ele a atenção atraída para um ponto luminoso, cujas suaves colorações partiam do mais límpido adamantino até os matizes do azul suavíssimo, o qual oscilava no espaço da cela, mergulhada em trevas. Dir-se-ia uma estrela. Por vezes crescia, dilatava-se até o diâmetro de um disco lunar, aclarando docemente o triste recinto. Contraía-se depois, até quase extinguir-se. Corria de um extremo ao outro do compartimento, bailava em ondulações caprichosas, graciosa, atraente, inteligente,
como dirigida por mãos invisíveis. Impressionado, o discípulo do Sr. Kardec levantou-se. Será o reflexo de alguma lanterna esquecida ao longo da extensa galeria? Pensou, comprazendo-se numa explicação qualquer. Como assim, porém, a tais horas, e se tal não seria permitido pelo regulamento? E, ademais, o lume de tal natureza existiria, porventura, na pobre Guiana martirizada e cativa? Aquelas tonalidades hialinas distribuindo cambiantes sedutoras inconcebíveis nem mesmo existiriam sobre a terra. Só poderiam provir de onde, ó Deus do céu, de além-túmulo. Ele, porém, não se atrevia a crer no que presenciava e quedava-se em sólita expectação. De repente, a luz se condensou e cresceu, distendeu-se e adquiriu forma. E a forma era humana, era um vulto masculino, refletindo aquela mesma luz da estrela inteligente. A forma aperfeiçoou-se, acentuou detalhes próprios, delineou com fidelidade os característicos fisionômicos, e Gaston d'Aberville, reconhecendo-a, caiu involuntariamente de joelhos, desfeito em lágrimas. Georges de Soissons, ressurgido dos abismos da morte, mostrava-se redivivo ao seu dileto amigo do passado. Georges, o amigo fiel, triunfante da atra escravidão do túmulo, ali estava, real e sorridente, ao alcance de suas mãos. Georges, Georges, sê bendito, meu amigo, meu irmão! Balbuciou deslumbrado e comovido até a mais sagrada fibra do ser. Sim, era ele, 1000 vezes sim, era ele. Os mesmos cabelos castanhos dourados, os mesmos olhos claros e doces, o sorriso cordial e afável que jamais se fechava em seus lábios, e até a pérola de Ceilão com que prendia a seda da gravata lá estava, visível, cintilante. 1000 vezes sim, era ele. Georges nada dizia, fitava o amigo prosternado e sorria bondosamente. Georges, meu amigo, meu irmão! Repetiu entrecortado pelo pranto. Fala-me, ó, por piedade, fala-me. Diz que és feliz, que me perdoaste o crime de não poder olvidar Henriette depois que ela se tornou tua esposa. Não, Georges, não profanei o teu lar. Minhas intenções foram as mais honestas e jamais vos pretendi tornar infelizes. E não toquei sequer nas tuas armas. Tua morte foi um acidente imprevisto que a mim também poderia ter eliminado. Mas ainda assim rogo teu perdão, com a certeza de tua antiga afeição. Vê, Georges, o meu suplício neste cativeiro. Contemplo meu coração despedaçado pelas mais duras provas da adversidade, meu nome irremediavelmente desonrado, vilipendiado como se não seria o do mais vil dos criminosos. Vê que minhas esperanças foram irrevogavelmente destruídas, que minha própria vida nada mais traduz senão escombros sepultados na infâmia de um degredo perpétuo. Se vires, porém, que tal acervo de sofrimentos não bastará para me exculpar aos teus olhos de qualquer dúvida que ainda possas conservar quanto à minha conduta a respeito de ti, faze que sobre mim pesem maiores e mais ardentes represálias. Por amor de ti, eu a tudo me curvarei resignado, julgando-me feliz e venturoso te souber onde existe, na esperança de um dia merecer a tua complacência. A tão ardente invocação, o luminoso fantasma respondeu aproximando-se do amigo e estendendo a destra, num gesto afável e inequívoco, sussurrou as possibilidades psíquicas do antigo condiscípulo,
ao passo que em derredor o silêncio se tocava de harmonias e ao longe o oceano continuava os tons da sua irrequieta sinfonia. Não te considero culpado, não necessitas do meu perdão. Fê-lo levantar-se, aturdido, Gaston se reconhecia singularmente influenciado, incapaz de resistir à pressão a um tempo tão doce e veemente da entidade que o visitava. Georges impelia-o para o leito, constrangendo-o ao repouso. Ele deitava-se com efeito, enquanto aquele lhe aconchegava as pobres coberturas, como fazia outrora nos dias faustosos do velho palácio do Faubourg Saint-Germain. Mas de Soissons tornou de mansinho, como por meio somente de uma vibração do pensamento. Dorme, Gaston. Estás fatigado. Necessitas repousar. E assim foi que um bom anjo, vendo-o insone, caridosamente socorria-o, arrebatando-lhe a alma para as flóreas regiões do repouso. Caridosamente arrebatado pelo espírito Georges, sob as injunções irresistíveis do sono magnético, que melhor faculta a liberdade temporária do encarnado, Gaston atingiu formosa mansão fluídica, dessas que florescem pelo além, marchetando de beleza e harmonias o azul infinito no qual o Criador plantou também as esferas físico-materiais. Tratava-se, no entanto, por assim dizer, de ambiente ainda mesclado de emanações terrenas, correspondente aos impositivos dos serviços espirituais nas Gálias. Dir-se-ia imensa metrópole gótica, de que Paris seria denso arremedo, plasmando o tipo ideal de uma civilização assinalada pela expressão da beleza e da arte. Suas formosas construções, estruturadas na magia de um elemento material quintessenciado, dir-se-iam antes caprichosas peças de filigrana expostas num santuário de arquitetos consagrados, as quais, refletindo nuanças de ignotos luzeiros, lucilavam em suaves tons multicores, emprestando ao panorama aspecto paradisíaco. Ao recuperar as faculdades por um momento eclipsadas, graças ao impositivo do transporte, Gaston, em espírito, reconheceu-se ao lado de Georges, caminhando pelas aleias de imenso jardim que lhe era familiar, com seus tabuleiros de flores olentes e raras e gorjeios de passaradas, acentuando os encantos ambientes. Não se surpreendeu e nem mesmo pareceu prestar grande atenção ao que o rodeava. Seu pai veio-lhe prontamente ao encontro, beijando-o ternamente como durante a sua juventude. O moço correspondeu-lhe à afabilidade e seguiram lentamente os três por entre os canteiros cheirosos e os arvoredos farfalhantes. Foi Gaston o primeiro a expressar o pensamento. Quisera que poder ficar convosco para sempre. Dói-me tanto o duplo cativeiro da existência. No entanto, meu filho, é imprescindível que arrastes até o final os compromissos assumidos ao reencarnar, porque a tua honra de filho de um Deus Todo-Poderoso assim o exige. Sem que te libertes dos tenebrosos reflexos do passado, não poderás permanecer por muito tempo entre nós ou ascender a mais nobres regiões da espiritualidade. Lembra-te de que teu atual estado terreno foi decretado pelas tuas próprias ações em anterior existência planetária. Assim é, meu pai, ai de mim, mas sofro porque no estado de vigília a ciência desse passado e dos compromissos assumidos para com a lei de Deus se esfumam de minha compreensão e julgo-me vítima de vergonhosas injustiças,
restando-me apenas o amargor ácido do presente infeliz. Mesmo neste momento, eu não consigo recordar um só detalhe das razões que elaboraram o meu infamante presente. Georges interveio vivamente, enlaçando o amigo pelos ombros. Trago ordens superiores para revivar aos teus sentidos as operosidades desse mal passado. Estou certo de que tal concessão visará auxiliar-te nas últimas etapas dolorosas das vias que palmilhas. E amanhã, ao despertar, doce resignação te predisporá aos sacrifícios, conquanto apenas conserves a impressão de um sonho confortador. Haviam atingido certo recanto circundado de altaneiros arbustos. Reflexos opalinos suavemente irisados de tonalidades azuis projetavam-se sobre o local, concedendo-lhe feição de santuário. Sentaram-se na alfombra macia que a luz fazia cintilar, qual se cristalino orvalho se espargisse sobre ela, e ao fazê-lo, o antigo Marquês de Soissons, virando-se de súbito para o antigo condiscípulo, perguntou-lhe enigmático: "Como te chamas, meu amigo?" E este, prontamente intrigado ante a ociosa interrogação, disse: "Porventura esquecestes, meu caro George, que sou o Marquês Gaston d'Aberville de Saint-Pierre, atualmente destituído dos títulos de nobreza, retido no degredo do além-atlântico?" Muito sério, Georges fitou-o e exclamou com veemência, coadjuvado pelo velho marquês: "Não, teu nome é Léon de L'Espard. Esconde de Bayonne e resides em Florença." Estendeu sobre ele a destra que se inundou de um jato de luz feérica proveniente de mais alto e continuou: "Abre tua alma às recordações. Deixa que teu pensamento e tua consciência retrocedam juntos pelo tempo, até te encontrares com o nome de Léon de L'Espard. Lê em tuas próprias ações passadas a justiça das leis divinas que infligistes, criando as consequências atuais, e sorve nesse manancial sagrado a conformidade indispensável ao bom êxito da tua própria reabilitação." Junto ao grupo, mas invisível no momento, um vulto venerável presidia a sublime interferência. Era instrutor, fiel ao seu alto mandato. Então, compelido pela força irresistível de seus maiores, Gaston extraiu dos refolhos sagrados da consciência o impressionante drama vivido no passado, impressionante origem das provações experimentadas na atualidade planetária. Tal foi a intensidade desse drama que pedimos venha ao complacente leitor para transcrevê-lo nas páginas seguintes. Fim da terceira parte.